Chega certo momento da nossa vida que nós, jovens, adultos, nós começamos a passar por dificuldades. Nós estamos começando a conhecer a vida, nós estamos conhecendo o que é pagar boleto, o que é ter responsabilidade. E nessa fase a gente entra muito em conflito com nós mesmos. E aí a gente acaba se perguntando, por que eu estou passando por isso? Por que disso? Por que aquilo? É uma fase cheia de porquê. E nesse vídeo, hoje nós vamos falar sobre querer ser, mas não querer se tornar. Antes de prosseguir esse vídeo, se inscreve aqui no canal, no final do vídeo, deixa um comentário, deixa a sua opinião sobre esse tema que a gente vai conversar aqui. E no link da descrição, se você quer começar no YouTube, se você quer gravar vídeo e está precisando de links de recomendação, de iluminação, microfone, e afins, eu vou deixar aqui os meus links de recomendação, você pode acessar e assim você vai estar me ajudando. Então, vamos para o vídeo. Olha só, desde os meus 20, ali para os 23 anos, eu passei por muita coisa em menos de 1 ano e meio, Eu viajei para outro estado, passei a morar em outro estado, e nisso eu não tinha mais pai, nem mãe, nem irmão, nem parente algum para me ajudar. Mas não literalmente, tá? Tinha ali, as pessoas perguntavam por mim, meus pais perguntavam por mim e me ajudavam de certa forma. Porém, no dia a dia, nos meses ali, no ano, foi por conta própria minha. Eu tive que aprender, porque eu nunca tinha morado sozinho, eu passei a morar sozinho. E nisso tudo, houve muitas dificuldades, houve horas que não tinha como me alimentar, não tinha, às vezes passava frio. No meio dessas dificuldades, eu perguntava, por quê? Eu vim para outra cidade, vim conhecer outra cidade, conheci novas pessoas, Por que eu estou passando por isso? E muitas das vezes eu reclamei. E sempre, basicamente, foi assim, na minha vida em outro lugar. Até que eu fui aprendendo com esses meus erros, fui aprendendo sobre como lavar a roupa certa, como fazer a comida certa, como deixar a casa limpa certa, E isso tudo eu fui aprendendo, Em meio às dificuldades, eu sempre estava ali reclamando, até que eu comecei a olhar por outro lado, depois de passar bastantes coisas e ter voltado para a casa dos meus pais e para minha cidade natal. Depois de ter passado por tantas dificuldades, depois de ter passado por, inúmeras situações que desagradáveis e ruins, quando eu voltei para a casa dos meus pais e vi a oportunidade que eu tinha e tive e tenho, eu vejo assim, eu já vivia isso antes de eu sair. E quando faltou, eu reclamei muito. E quando eu voltei, eu tinha um certo conforto, aonde esse conforto, hoje como eu vejo esse conforto, eu acho algo inacreditável. Por quê? Porque antes eu reclamava, antes eu tinha, e eu não sabia da importância. E depois de ter passado por toda essa dificuldade, eu queria muito ser uma pessoa responsável, uma pessoa madura. Eu estava aí nos meus 23 anos, eu queria ser muito uma pessoa madura. Eu queria ser, crescer de vida, não ser mais taxado de jovem, de jovem que só faz merda, etc. E aí depois de tudo isso eu comecei a ver a vida de outra forma, depois que eu voltei para casa dos meus pais. E muitas dessas coisas, até hoje, eu levo para a vida. Para eu ter me tornado o que eu sou hoje, eu tive que passar por processos naturais da vida, algumas coisas que são ruins, para eu poder aprender. E hoje na internet a gente vê muitas dicas no Instagram, que a gente vê dica de influenciador, sobre como ser uma pessoa melhor, como ser alguém, Só que ninguém fala o preço de se tornar isso, Se hoje eu sou uma pessoa madura, se hoje eu tenho um certo tipo de nível de conhecimento, é porque eu tive que passar por um processo. E esse processo, na maioria das vezes, é doloroso. É muito doloroso. Você não vai conseguir passar por um processo sorrindo, ou sei lá, achando que é o mar de rosa. Não. E hoje muitas pessoas, elas querem, apenas ser. Eu quero ser um jogador de futebol. Beleza. E aí?
Fica só por isso, fica só no desejo. Eu quero me tornar médico. Mas e aí? Você não vai mais estudar? Você só vai ver TikTok o dia inteiro, vai ver Instagram o dia inteiro? A maioria das coisas que eu vejo hoje. Eu quero ser rico, quero ser bem sucedido de vida. Tá, mas e aí? Você só vai ficar comprando, sei lá, curso? Você só vai ficar vendo as outras pessoas falarem? Vendo frases na internet de motivação e etc. E aí? E uma coisa que eu posso falar para vocês é que, mediante esse processo que a gente passa, no final é muito gratificante. Porque durante o processo é muito ruim. É muito ruim porque você passa por diversas coisas, você é tentado, você passa por situações que você não queria passar, traições de amigos, pessoas te deixando de lado, sabe, coisas da vida. E que chega um certo ponto que você passa a aceitar isso, você passa a ver as pessoas como elas são de verdade, e aí você começa a passar por certas situações que é mais tranquilo, você pode dizer. Você começa a ver as pessoas com olhos diferentes. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar hoje em dia, é que tanto os seus pais, quanto seu irmão, amigo, tio, vizinho, que seja quem for que você não gosta, que você não se dá bem, ou que você quer conhecer, não olhe aquela pessoa como um irmão, como um tio, como uma mãe, para você poder compreender ele de fato. Você tem que olhar ele como um ser humano. Um ser humano, ele é falho. O ser humano trai, o ser humano te troca, o ser humano faz todo tipo de atrocidade que você pensar. Ele mata, entende? Mas também o ser humano é bom, o ser humano te ajuda, o ser humano é compreensível, o ser humano é isso e esse e aquilo. São coisas boas e são coisas ruins. E quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem que olhar com esse olhar de ser humano. Que a pessoa pode fazer aquilo, mas também ela não pode. E quando você tem essa ciência, você começa a olhar assim a vida de uma forma diferente, de conversar com as pessoas de uma forma diferente, e você não passa a se cobrar tanto. E quando você passa por algum tipo de processo doloroso, quando você tem em mente isso, porque na maioria das vezes a gente passa por um processo que é doloroso por causa de pessoas. E quando você começa a ter esse raciocínio lógico de que as pessoas, elas são seres humanos, elas são falhas, você começa a perceber que não liga tanto. Vamos daqui dar um exemplo. É um amigo que você tem desde a infância, te trocou, ou te traiu, ou pegou um dinheiro seu, alguma coisa do tipo. É uma coisa muito ruim. E se você olhar ele como uma pessoa perfeita, nossa, mas esse meu amigo, eu conheço ele há anos, eu conheço ele desde o meu ensino fundamental, ele faz isso comigo, nossa, que decepção. Ou você pode pensar desse jeito, ele é uma pessoa, ele é ser humano, ele poderia muito bem fazer isso comigo, ele poderia ter feito isso comigo no passado, ele já pode ter feito isso comigo, eu só não sei. E aí você fica assim, realmente. E por esse fato de você pensar assim, é porque literalmente você passou por isso, você adquiriu, você passou por uma dor muito grande, onde você começou a perceber isso. Então, você querer ser algo na vida, você querer se tornar algo na vida, você tem que aprender a passar por isso. Você precisa aprender a ver a vida como uma linha do tempo. Você vai ter só 20 anos uma vez na vida, você vai ter 21, você vai ter 22, você não vai viver duas vezes 22 anos. Então, a vida ali ela é um processo de temporada. Eu tô na temporada 24 da minha vida. Então, eu vou ter minha temporada do 25, 26, 27. E até lá, meu querido, você vai ter que aprender uma coisa. Eu vou ter que aprender uma coisa. Então, até lá, você que está me assistindo, a gente tem que aprender que ser é só uma questão de eu querer. Nossa, eu quero ser bom em alguma coisa. Mas você precisa aprender a ser aquilo. Precisa aprender, porque se você não aprender, o que você vai ser?
Nada. Nada. Então, nesse vídeo que eu quero falar com você é que, cara, seja o que você quiser, que tem dentro do teu coração, vai testando. Eu quero empreender. Pô, vou começar a aprender. Estuda, veja que empreender tem os seus bons e tem os seus contras e tem os prós, e você vai ter que entender isso, você vai ter que entrar em algum negócio sabendo que você pode muito bem falhar, ou você pode estar bem à beça. E se fracassar, você tem outras chances. E quando você fracassa, você sempre está um passo a mais do seu sucesso. Então, com esses fracassos, você aprende a ser. E quando você aprende a ser, você consegue alcançar ali o seu sucesso.